uns frestinhos, sabe? Para ele entrar assim pela janela, pelos cantos das ruas. Para mim, a construção da frase dele, ele já não precisa dizer mais nada. Ele é cuiabano e foi morar em Porto Alegre. Eu Gosta já de senti. adrenalina. Gosta de adrenalina. Eu já Essa senti questão. por ele. Vamos para o ano de 1999, o ônibus espacial Discovery. Ele conclui seu primeiro acoplamento com a Estação Espacial Internacional, ao vivo, inclusive, né, mostrando a imagem. 2005, a França rejeita a Constituição da União Europeia e um referendo nacional. 2008, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidem pela liberação do uso de células-troncos embrionárias em pesquisa científica. E em 2014, o então presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, anunciou que deixaria o cargo se aposentaria da corte. Ele que foi o primeiro ministro negro do STF, único até hoje, né? Barbosa ganhou notoriedade por ter sido o relator do processo do mensalão. Muitos dizem que ele não aposentou por acaso, né? Como nós somos o país da conspiração, existe muita conspiração aí sobre a questão da aposentadoria dele. Vamos ver os aniversariantes do dia. O escritor brasileiro Adolfo Caminha, o ator, diretor Emílio de Biasi, o ex-jogador e ex-técnico brasileiro Jair Pereira, Blairo Maggi fazendo aniversário hoje, né? Blairo Maggi nasceu em 56, ex-governador, ex-senador por Mato Grosso e ex-ministro do MAPA. Tá? Gretchen faz aniversário hoje. Gretchen nasceu em 59. Luiz Roberto, o locutor da Rede Globo. A Débora Bloch, que nasceu em 63. Tá? O Danton Mello, ator, nasceu em 75. Fernanda Mota, a modelo, apresentadora brasileira, nasceu em 81. Ana Beatriz Barros, modelo, em 82. Em 85 nasceu a lutadora a Kira Grace. Kira Grace é a esposa do ator Malvino Salvador. Né? Essa família é incrível, né? Elas nasceram para lutar. É o avô, o bisavô, tem toda uma história. Aliás, as lutas marciais no Brasil devem muitíssimo a essa família, né? Eles que desenvolveram. O UFC também, né? O UFC também. Foi um dos filhos que foi um dos fundadores junto com o Dana lá. Exatamente. Minotauro e Minotauro também. Isso. No UFC. O Hernanes, que jogou na seleção brasileira, foi jogador de São Paulo, né? Ele tem um apelido, não lembro agora qual que é o apelido, até interessante. Ele que foi revelado pelo Sport, mas saiu das categorias de base de São Paulo. Veio das categorias de base do Sport para o São Paulo. E o Marinho, que ainda está jogando, né? O Marinho está no Fortaleza agora, né? Esse dia andou perdendo uns pênaltis, perdendo uns gols aí, sofrendo. Falecimentos do dia. Bartolomeu Dias, aquele mesmo explorador português, faleceu em 1500. O Juan Ramón Jiménez, escritor espanhol. O fadista português Max, faleceu em 1980. O Max e a Amália, né, são os mais famosos fadistas, acho que do mundo. Não só de Portugal, porque o mais famoso de Portugal automaticamente vai ser o mais famoso do mundo. Profeta Hernandes. Profeta Júlio Hernandes. César, nossa enciclopédia para assuntos diversos. Isso. Deu a cola. Exatamente, Profeta Hernandes. O fado está para Portugal como o samba está para o Brasil. Então o maior sambista brasileiro, se a gente chegar a essa denominação, esse aqui é o maior sambista, vai ser o maior sambista do planeta, né? O atleta João Carlos de Oliveira, né, já falei. O Márcio Ribeiro, apresentador, comediante brasileiro. Em 2016 morreu o Mário Sérgio, vocalista do Fundo de Quintal. Ele teve 2 passagens pela banda, né? Valcir Monteiro, escritor brasileiro. E 2020, Gilberto de Menstein. Gilberto de Menstein, que adorava Cuiabá, veio aqui muitas vezes, gostava daqui, tinha uma proximidade muito grande. Jornalista, escritor, filósofo, Gilberto de Menstein. Frase do dia. Vamos de John Kennedy. A mudança é a lei da vida. Aqueles que olham apenas para o passado ou para o presente serão esquecidos no futuro. A necessidade de estar sempre pensando em algo
do amanhã, né? Aliás, é necessário, porque hoje termina, dia de frio, hoje termina às 6 horas da tarde, gente. E mais tardar, meia-noite. Então existe uma necessidade, sim, das pessoas saber o que estão fazendo, né? Eu não gosto muito da palavra legado. Essa palavra ficou machucada no Brasil. Ela ficou muito ruim. Foi mal usado. Né? Foi, mal usado. A palavra é essa, não é outra. Só que o uso dela meio danificou. Mas eu falo que é necessário. Eu gosto muito da frase americana. O americano, ele fala muito, não sei se você conseguir elaborar a frase agora. É preciso, não é guardar memória, é preciso construir histórias. Sabe? E construir história é pensar no futuro. Você não constrói história pensando no passado e no presente. Construir memórias, lembrei agora. O americano utiliza muito essa frase. É necessário construir memórias. Então, quando eles constroem uma casa, quando eles compram um carro, quando eles pensam em comprar uma fazenda, pensam em montar um comércio, eles pensam em estar construindo memórias. E a gente tem o triste hábito de não ter memórias muitas vezes. Mas hoje é quarta-feira, dia 29, é dia de a gente falar de empreendedorismo. Washington, vamos falar de empreendedorismo? Momento Empreendedorismo com Flávio Fogel. Oferecimento Centro Universitário Univale. Agora às 14 horas e 43 minutos. Já viram que o Flávio Fogel está aqui nos acompanhando. Sempre um prazer tê-lo aqui desde o início, né? Até para ajudar a gente a contar a história do dia. Flávio, qual é o nosso tema hoje de empreendedorismo? João, hoje nós vamos falar de cultura organizacional. Sim. Nós vamos pegar essa dupla. Essa semana nós vamos falar de cultura organizacional. Na semana que vem nós vamos falar de clima organizacional. Maravilha. São questões importantes dentro, né, do cotidiano de uma empresa. É importante para o empreendedor, né, para quem tem a empresa, para os colaboradores, né, para saber como se situar, e também para um profissional liberal que presta serviço, né, porque a empresa que ele presta serviço, que ele presta uma consultoria, tem a sua cultura organizacional, e você precisa entender qual é para não entrar em choque com ela. Até para a gente situar bem o nosso ouvinte, vamos começar conceituando o que é, na essência, cultura organizacional. João, a gente pode falar que cultura organizacional vai ser um conjunto assim, de pressupostos básicos, que são aqueles valores que a empresa não abre mão de jeito nenhum, que vem lá, né, desde os fundadores. Então, esses valores, as crenças da instituição, tudo que é normatizado, né, as histórias, os rituais, né, os heróis. Sim. E até os mecanismos mais externos que tentam demonstrar, por exemplo, para quem visita a empresa, os valores ou o que é importante para a empresa. Então, por exemplo, quando você vai numa empresa, você vê a logo, você vê o layout, você vê o uniforme das pessoas que estão lá, né? Aquilo está querendo passar alguma imagem. Né? Não adianta você ter algo que você fala na sua cultura, nisso aqui, né, no conjunto de valores, que é inovação. Olha, nós somos uma empresa inovadora. Aí você vai lá, né, é um lugar todo quadradinho, o pessoal com aquelas roupas todas quadradas. Então, assim, está em dissonância. Então, a cultura, na realidade, ela fala para todo mundo, para quem é funcionário, colaborador da empresa, prestador de serviço, e para quem é cliente, para quem, né, interage com a empresa, mostra o que? Olha, o que é importante para nós. Para quem trabalha na empresa, é um mecanismo até de validar e sancionar comportamento. Né? Então, tem coisas que você faz que, se tiver dentro numa empresa, for contra os valores que estão na cultura organizacional, você vai possivelmente ser punido ou desligado. Né? Então é importante demais para quem trabalha numa empresa trabalhar bem, né? Saber, conhecer de forma mais aprofundada o que é a cultura organizacional. Ela que vai assim, influenciar todos os aspectos do negócio, desde uma tomada de decisão até a forma, como ele disse, que os funcionários vão se sentir ou agir em relação ao trabalho. Sim. Como que a gente pode determinar os elementos chaves para uma organização
de uma empresa? Ou para a cultura organizacional Legal. da empresa? São vários. Primeiro tem esses pressupostos básicos, são aqueles valores que a empresa não abre mão, né? Sim. Que vai estar lá espelhado principalmente na missão e nos valores, a razão de existir, que é a missão, e os valores institucionais. Então, nas diretrizes institucionais que norteiam a estratégia, né? Quando você começa a fazer a estratégia de uma empresa, o que tem ali de chave? Missão, visão e valores, Sim. as diretrizes organizacionais. A partir daí, o que nós temos? Nós temos os pressupostos básicos, nós temos as normas, né? Tudo que tem de norma dentro da empresa, que é o quê? Aqueles valores, as práticas normatizadas, né? Vindo para o conhecimento explícito. Você tem o conhecimento tácito que está na tua cabeça, na minha, às vezes na cabeça do fundador, às vezes na cabeça de algum líder, de algum gestor, mas que precisa ser explicitado para que todos saibam, né, o que fazer e o que não fazer. Então são as normas, temos as práticas de liderança dentro da empresa, os rituais e cerimônias. Lembra assim, olha, a pessoa completou 10 anos, então tem uma cerimônia para ele ganhar, né, um bottom ou um prêmio. Quando faz 30 anos de empresa, ganha um relógio. E são rituais, cerimônias, né, que são marcantes de reconhecimento. Isso faz parte da cultura organizacional, né? Nós temos também as figuras dos heróis, né, dos mitos, né? Então, através disso, a empresa quer mostrar o que é importante para ela. E é isso que a empresa faz, mostra o que é importante, né? Então, olha, aqui o fundador teve uma época que ele trabalhou noites e noites para fazer viabilizar disso. O que está te passando de mensagem? Olha, a hora que precisar, né, de um desafio, você tem que estar aqui também, né? Então é isso que a cultura faz. E eu tenho também, além disso, das histórias, dos heróis, dos ritos, eu tenho os mecanismos externos que são marca, layout, uniformes, que também tem que estar coerente com isso, que são os valores, né? Aquilo que eu falei, não adianta você ter uma empresa alardeando que é inovadora, que é legal, que você tem lá nos valores, por exemplo, a experiência do cliente. Aí você vai lá, o lugar está rasgado, parede desbotada, não tem nada a ver com o que você está falando na cultura, né? Então, é muito importante entender isso. Interessante aqui, o Leandro mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte: ele tem, tradicionalmente, é lanchonete ou é restaurante, Leandro? 27 anos. Ele nunca atendeu no restaurante dele, ele nunca fez nada. Ele tem os funcionários, mas ele tem o hábito de toda vez que a pessoa chega, ele vai até a mesa e ele chama o garçom que é para atender as pessoas. Aí ele escreveu aqui, ele falou: acho que isso faz parte da minha cultura. Quando eu saio de férias, posso ser se aconteceu alguma coisa com ele, está tudo bem. E não só isso. Ele escreveu aqui que independente do período do ano, cai a freguesia. Porque a pessoa não está lá. Ele falou: na realidade eu não sirvo ninguém, né? Porque eu entendi ali, eu não sirvo ninguém, mas ele tem o hábito de ir até a mesa, conversar com a pessoa e chamar o garçom: fulano, atende eles aqui. Só essa falta. E o que ele está passando enquanto valor para os funcionários? Fala assim, ó, é importante o bom atendimento, é isso que ele está passando. Ele vai lá e faz o primeiro atendimento, ele está sinalizando pelo exemplo para os garçons, para quem trabalha com ele, ó, é importante atender bem, tá vendo? Eu estou introduzindo, você tem que continuar, né? Eu acho que fica a sensação para a pessoa que foi, né? Essa pessoa é o gerente ou é o dono que veio aqui, eu fui bem atendido. E qualquer percurso termina retirando. Então, ele não serve, não faz nada, só faz isso, mas é o essencial na questão do restaurante. Mas isso é um bom papel, porque os ditados populares são sábios, né? Sim. Aquele ditado que os porquinhos engordam mais aos olhos do dono é bem sábio. Então, parte do que eu vou te perguntar agora já está praticamente respondido, né? Eu ia perguntar por que é tão importante a cultura organizacional para uma empresa. Porque uma já temos um exemplo aqui. Exatamente, né? Uma cultura forte, positiva, ela vai motivar a equipe, né? Você vai ajudar no clima organizacional, você vai ter um ambiente de trabalho mais harmonioso, você vai conseguir afetar diretamente numa cultura positiva a satisfação, o engajamento dos funcionários, os resultados e, obviamente, a reputação da empresa e seu faturamento, né? Agora, é importante entender, sabe, João, que a importância da cultura, porque assim, a cultura
ela está extremamente relacionada com a estratégia que você está definindo para a empresa. Se você não considera isso, você pode fazer a melhor estratégia do mundo para a sua empresa, está no papel. Na hora que você vai implementar, se o que você colocou como estratégia, a cultura for conflitiva, se você não fizer a mudança da cultura organizacional, você não consegue implementar. Tem duas coisas que na implementação da estratégia são fundamentais que estejam bem alinhadas, bem azeitadas. A cultura organizacional e a estrutura organizacional. Sim. Então, a cultura tem que estar muito bem atualizada e alinhada com o que você quer para a sua empresa estrategicamente. Então, você pensa numa estratégia de inovação, de mudança. Sua cultura é tradicional, você tem que mexer na cultura antes. Sim. Mexeu na cultura, você consegue, né, criar todo um direcionamento novo e um entendimento dos seus colaboradores do que é, Sim. que tem valor, que é importante dentro da empresa Então ela agora. pode ser alterada. Pode e deve ser dinâmica, né? Porque o mundo muda, né? Sim. E a gente tem que estar aprimorando a empresa, né? Porque os consumidores querem, para que você possa atendê-los bem. E isso leva a empresa a evoluir sempre. A cultura tem que evoluir também. Muitas vezes sem mexer naquilo que é fundamental, que são os pressupostos básicos. Lembra que a gente falou? Você pode atualizar algumas questões na sua empresa sem mexer nos pressupostos básicos, Sim. que é aquilo que tem um valor fundamental para os fundadores. E aí surge uma dúvida, Flávio, que é o seguinte, tanto ao prestador de serviço, tem uma questão que é aí na empresa, a empresa tem o localismo dela, mas tem a questão do prestador de serviço que muitas vezes vai atender as pessoas em diversos locais, até municípios diferentes, tendo culturas diferentes e população diferente. Como que fica nesse caso? Boa pergunta. Nossa. É assim, a cultura organizacional é da empresa, Sim. mas ela sofre influência da cultura nacional, regional ou local. Sim. Então tem um cidadão que chama Hofstede, Gertz Hofstede. Ele era executivo, salvo engano meu, na área de RH da IBM. Uhum. IBM tinha subsidiárias no mundo todo. IBM é a mesma, Sim. entre aspas, no mundo todo. Só que como gerente de RH, ele começava a visitar as subsidiárias e via assim, ué, mas a cultura nossa está diferente aqui. Aqui tem uma coisa diferente. Eu falei, mas se a empresa é a mesma, a cultura é a mesma, organizacional, porque em cada filial que eu vou tem alguma coisa diferente. Ele começou a estudar isso. Sim. E ao estudar isso, ele começou a ver que tinha assim, características dessa cultura local, regional, né, ou nacional, que influenciava a cultura organizacional. E você tem que levar isso em consideração. Né? Então não adianta querer pegar uma cultura que é lá da sua região sede e colocar a goela abaixo do outro lugar que ele está. Nessa pesquisa dele, né, ele foi um precursor dos estudos dessa questão, ele identificou 6 dimensões importantes para você analisar como a cultura nacional, regional, influencia a cultura organizacional. Então ele falou o seguinte, olha, eu tenho países, ou regiões, ou locais, que a população tem um perfil mais individualista ou um perfil mais coletivista. Sim. Isso é uma dimensão. Quando eu falo individualismo, eu estou falando daquelas pessoas que valorizam, aquelas sociedades, melhor dizendo, Sim. que valorizam mais a independência, a autonomia, e colocam os interesses pessoais acima dos interesses em grupo. Quando eu falo em coletivismo, né, uma visão mais coletivista, é o contrário. Eu enfoco o quê? Não a independência, a pessoa, mas o grupo, a interdependência e a importância das relações sociais. Né? As culturas são mais individualistas, vão valorizar mais a liberdade pessoal, a realização individual. Né? Já as coletivistas vão pensar no bem-estar do grupo. Sim. Ele coloca até um exemplo que ele foi para a China, que os países asiáticos são mais coletivistas, né? Se pegar um exemplo, é você comparar os países asiáticos com os países do Ocidente. Sim. Então, você comparar os Estados Unidos com a China, você vai ver os Estados Unidos muito mais individualista e a China coletivista. E ele conta uma história que ele foi para um país asiático, para a China, precisamente, e teve um problema no hotel que ele chamou a atenção do funcionário, que fez alguma coisa que não foi certa, mas ele chamou a atenção. No dia seguinte, disse que os outros funcionários do hotel tá tudo de cara feia com ele. Né? Por quê? Porque o grupo se doeu.
né? Fecha. Se fosse num país individualista, mas você fez errado também, né? É o exemplo que ele dá. Então essa é uma questão. E aí vamos brincar um pouco com isso. Aqui em Mato Grosso, nós somos mais individualistas ou coletivistas? O que vocês acham? O que o nosso ouvinte acha? É interessante, porque nós temos vou contar uma historinha. Uma vendedora de aparelhos celulares, não vou falar o nome aqui, não vou fazer publicidade, mas até conto, se vocês patrocinar a gente aqui, eu conto quem foi. Quando foi instalar aqui, me contratou para me contar a história cultural de Mato Grosso. Né? E como era a minha palestra lá no final, fui cedo, 8 horas, e eu peguei a outra palestra, que era um cara que veio de fora, que estava falando para os vendedores. E ele falou um negócio muito interessante. O que tinha aqui? Cuiabá tinha uma cultura que teve uma relação muito forte com o Rio de Janeiro. E tinha chegado uma migração sulista muito grande. Aí ele orientando os vendedores, para quando olhar para a pessoa, tentar identificar se era alguém carioca, mineiro, goiano ou aqui do Mato Grosso. Se fosse, poderia conversar com a pessoa antes de oferecer o produto. Conversar do tipo, se fosse hoje, frio, tá estranho esse frio, contar toda uma história. Porque essa pessoa, ele tem interesse, ele compra melhor, se ele simpatizar com você, ao final você tem maior possibilidade. Ele falou, já se for, ele deu o exemplo do gaúcho, se for o gaúcho, se ele chegar e perguntar uma coisa, primeiro você mostra e diz que tem. Porque depois que tem um produto, que ele vai ver se você é simpático. É um processo completamente inverso. Se você tentar conversar e não mostrar o produto, ele vai embora para qualquer outro lugar. Mas aí que você pegou o ponto, é isso mesmo. Se você pegar talvez Mato Grosso em relação aos estados do Sul, sim, nós somos mais coletivistas que eles são mais individualistas. Né? Isso não tem demérito nenhum, né, gente? Não tem só uma juízo forma, de valor. Né? É uma característica que em um momento negocial, né, um momento de relação profissional, você não pode deixar de considerar. E aí, sabe o que eu descobri? Nós temos um problema sério, que quem vem de fora tem um choque muito grande no serviço público. O nosso serviço público, ele nunca começa pelo que você foi fazer. E aí gera muitas vezes fila, demora e espera. Justamente por isso. Eu falo isso porque eu trabalhei no serviço público aqui e passei a observar isso. Você tem uma outra questão que aqui é mais intensa que em outros estados? O repórter CBN está nos chamando? Já já nós contamos história e dá tempo de você mandar a sua mensagem, a sua dúvida sobre cultura organizacional da empresa. Só um minutinho, Repórter CBN, já estamos de volta. Repórter CBN. Quarta-feira, 29 de maio de 2024. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou que os indicadores positivos de geração de emprego não podem servir como justificativa para a interrupção dos cortes de juros pelo Banco Central. A declaração foi uma resposta a um comunicado da instituição financeira. O banco atribuiu a diminuição do ritmo da queda na taxa de juros ao dinamismo do mercado maior que o esperado. O Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 12 de junho a retomada do julgamento que discute uma possível mudança no índice de correção do saldo do FGTS. O caso é o primeiro item da pauta no plenário. 3 ministros já votaram para aumentar os ganhos dos trabalhadores com reajuste igual ao da poupança. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que suspende trechos de um decreto do presidente Lula sobre aquisição, registro e porte de armas e permite a instalação de clubes de tiro a menos de 1 quilômetro de escolas públicas ou privadas. A proposta também cancela requisitos para a concessão de registro a colecionadores de armas, atiradores e caçadores, os CACs. O texto agora será analisado pelo Senado. O Conselho de Segurança Nacional do governo de Israel afirmou que a guerra contra o grupo terrorista Hamas vai durar muitos meses. Segundo ele, os combates podem ser estendidos até o próximo ano. É a primeira vez que uma autoridade israelense fala de perspectiva de duração do conflito. A guerra começou no dia 7 de outubro com o ataque dos fundamentalistas. No horário de Brasília, 4 horas, 1 minuto.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. No Shopping Popular, você encontra tudo o que você precisa para o seu dia a dia. São mais de 600 lojas em um só lugar, além de vários serviços como lotérica, cine municipal, caixa eletrônico e muito mais. De segunda a sábado, das 8 às 18 horas e aos domingos, das 8 às 13 horas. Venha e encontre o que precisa em um só lugar. Shopping Popular, todo mundo gosta. Ah, mas é só uma frestinha na caixa d'água. Ali o mosquito não passa. Esse vaso pequeno? Nem percebi que tinha água parada. Ah, lixo no meu quintal? São só umas garrafinhas, deixa pra lá. Não diminua a dengue. O número de casos e mortes dobrou em Mato Grosso. Com o trabalho do TCE, mais de 8.000 agentes de saúde e de combate às endemias, fundamentais na luta contra a dengue, tiveram suas atividades regulamentadas. Faça sua parte. Tribunal de Contas de Mato Grosso. Atenção, preste muita atenção. Se você troca o seu voto por cesta básica, combustível, dinheiro ou qualquer favorzinho, você coloca o seu voto direto no paredão. O voto é o que há de mais valioso para a democracia e faz a diferença na vida de todos. Por isso, não deixe ele ir para o paredão. Vote consciente. Uma parceria, Assembleia Legislativa e Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Vem aí, de 11 a 21 de julho, Expo Agro 2024. Confira a programação dos shows com venda de ingressos. Dia 19 de julho, rodeio e show com Mumuzinho e o cantor Belo. Dia 20 de julho, final do rodeio e a atração Luan City com Luan Santana. Se cê não quiser nada sério, Bruno e Marrone. Bruno Rosa, Expo Agro Cuiabá. Ingressos, pista, camarote e área VIP nos pontos de venda. Casa de festas, Prime Eventos e Livraria Janina. Ou online, q2ingressos.com.br. Realização Sindicato Rural de Cuiabá e Cor do Mato. Produção Ditado Produções. Se o futebol dá orgulho de ser brasileiro, imagina o agro, que gera mais de 28 milhões de empregos, 75 vezes a mais que o futebol. É, não dá pra negar. O país do futebol também é o país do agro. E agro. WhatsApp da CBN Cuiabá, 99803-5580. Estúdio CBN. Estamos de volta. Agora já são... Sumiu a hora? Ah, opa, apareceu. 15 horas e 5 minutos. Estamos falando de empreendedorismo aqui com Flávio Fogel, Univag. Flávio, você estava falando sobre, dando um exemplo até sobre a questão do individualismo, coletivismo. Estava falando de individualismo e coletivismo, Isso. né? Aí eu falei assim, que essas questões não dizem respeito a você ter algum juízo de valor sobre Sim. isso. São características que você tem que considerar, né? Tem uma característica mais ligada a essa questão do coletivismo nosso aqui, que é o indivíduo, por exemplo, recebe um feedback negativo, né? Na sua área profissional. Em determinadas regiões do país, você vai ver isso sendo lidado de uma forma mais tranquila. Aqui, em outros estados do país também, a pessoa pessoaliza mais. Não é todo mundo, claro. É o que a gente chama de levar para o coração. Não, fica 30 dias sem falar com você. E não é, né? Às vezes você está dando um feedback para a pessoa porque você gosta dela, não porque você não gosta Sim. dela. Se você não gostar, você nem perderia tempo, né? Verdade. A outra característica, João, a segunda dimensão que ele analisou é a questão da distância do poder. Sim. É o quanto a pessoa aceita ou não a desigualdade de poder. Então, em países, regiões com mais distância do poder, as pessoas aceitam mais essa distância. Sim. Gostam mais de estruturas rígidas, hierárquicas, com aquela coisa do poder definido, né? Diferenças de status. Já numa cultura de baixa distância, né? Aí é uma preferência por estruturas mais igualitárias, participativas. Se você pegar países, por exemplo, os países asiáticos,
Pega o Japão, né? Essa Sim. questão da hierarquia é muito presente, né? Sim. De aceitar a questão. Os países árabes também. Você pega os países nórdicos, por exemplo, já é bem mais igualitário, né? Pega Suécia, Dinamarca, Noruega, é outra visão. Como é que é aqui a distância do poder? Nós somos mais para distância grande ou pequena? Não, a proximidade aqui. A proximidade Pequena. aqui é muito forte. Exatamente. Aqui a questão da distância é pequena. A outra questão é a aversão à incerteza ou a aversão ao risco. Sim. Então, o quanto você está disposto a correr ou não risco, enfrentar ou não incertezas, né? E aí você tem países, por exemplo, europeus como Portugal, tal, a Sim. aversão do risco é altíssima. Né? Em qualquer pesquisa que você vê, Portugal está ali entre os que mais não toleram risco. Sim. Então são mais conservadores para essa questão O que de são correr esses risco. riscos, Flávio? Esse correr risco é o quê? Ser mais tolerante ou não a incertezas. Então, assim, olha, o país está passando por um momento que tem incerteza, né? Troca de governo. Troca de governo, alguma questão de um distúrbio Estourou político, guerra em tal um local. problema. Isso, às vezes, as pessoas ficam mais retraídas, receosas, preocupadas, emocionalmente instáveis. Já em outros países, né, que são mais tolerantes ao risco, não, isso aí a gente consegue gerenciar, a gente leva. Né? Então, países como alguns países asiáticos que são mais inovadores, como Singapura, a própria Dinamarca, já são mais tolerantes ao risco do que, por exemplo, Portugal, Grécia. Aqui você acha que nós somos mais tolerantes ou menos tolerantes ao risco, à incerteza? Eu sou menos. Eu acho que a gente teve uma mudança muito grande. Eu falo isso porque eu acompanho as mudanças de prefeito, mudança de governador, mudança de presidente. Por último, a gente está sendo bem intolerante ao risco. A gente mais já foi, conservador. Né? A gente já foi mais tolerante. Eu estou aqui há 12 anos e eu percebo essa oscilação. Isso. Nós porque, estamos ficando assim, cada vez mais. Também, né? É um momento político. Nós estamos ficando mais tolerantes? Menos tolerante. É tanto que a gente teve uma quebra, quando mudou a presidência da República, por exemplo, nós tivemos uma quebra aí de perto de 27% na circulação de moeda. Não é que faltava negócio, as pessoas E essa mudança você vê no Brasil. Né? Assim, exato. É uma mudança de comportamento. O brasileiro, no mercado profissional internacional, ele sempre foi demandado, sempre foi valorizado, porque era uma pessoa que sabia correr risco e era tolerante ao risco. Né? Tanto é que, imagina, né, nossa época, quantas hiperinflações a gente... Isso aí a gente era de letra, mais uma tablita, mais um... Então, hoje já não. Talvez o cenário também de tanta estabilidade que veio, de toda essa questão de polarização, tenha levado a gente mudar e ficar mais receoso em correr riscos. Aí me leva a Norberto Bobbio, né? A estabilidade perene faz as pessoas se tornar totalmente intolerantes. É fato. Não é flexível. Outra dimensão. Uma orientação mais masculina ou uma orientação mais feminina? Nisso eu tenho, antes até de você falar, tem uma posição aqui da Ruth, um beijão para Ruth, tá mandando um beijo para Julie também. Ela falou justamente dessa questão aqui, que na função dela, muitas vezes as pessoas vão conversar com ela e perguntam quem é o chefe, porque ela é mulher. Então, mas aí é uma questão de misoginia, né? Mas também é algo ligado, às vezes, à cultura que é mais... Aí a gente tem que ver se a cultura é uma questão... Porque existe a cultura pessoal também, né? Que vem da criação da família. Então a gente não pode generalizar a cultura de um lugar para a cultura, às vezes, de um cabeção ali, né? Mas assim, ó, um país, uma região que tenha mais masculinidade, quer dizer que é uma região que valoriza mais a assertividade, a competição, a conquista de resultados materiais. E se for uma orientação mais feminina, tiver mais feminilidade, a ênfase é na cooperação, na qualidade de vida, nas relações interpessoais, né?
as culturas masculinas são mais focadas em desempenho, sucesso. Já as femininas querem o quê? Bem-estar, harmonia, né? Se a gente pega os países, você vai ver Japão, Alemanha, mais com essa característica masculina. Finlândia, Noruega, né? Que busca lá tem o índice de felicidade humana. Né? Eles buscam mais essa questão do bem-estar. E a gente pode dividir, Flávio, também, independente da atividade de trabalho, da atividade comercial, algumas atividades têm tendências diferentes? Sim. Ser mais masculina, mais feminina? Você pode vir de uma... E não é só isso, você pode estar numa região que é mais, por exemplo, feminina, mas você está trabalhando numa empresa que tem características mais masculinas. Eu quero dar um exemplo aqui muito comum. Eu fui diretor de escola. E é raro, mas está cada vez tendo mais homens que formam em pedagogia com tendência a dar aula para séries iniciais. Eu sei que já mudou bastante, faz tempo que eu saí, né, mas eu não sei como está o comportamento. Tinha mães, pais que muitas vezes ia colocar o filho, quando descobria que era professor homem, ia lá perguntar se não tinha como passar para uma professora mulher. Eles entendiam que nas séries iniciais era melhor ter tinha que ser uma mulher, um comportamento de mãe, mas gostavam de professores homens quando estava lá da oitava, ensino médio para frente, botar ordem. É uma concepção como se a ordem ela tivesse ligada a gênero. Eu vivenciei muito isso, né? Lembrando que eu começo na educação nos anos 80, então eu fiz essa passagem. Hoje eu não sei como está, porque eu já estou... Mas aí eu acho que tem uma questão que influencia todo esse caldo do que a gente está falando, que são as questões geracionais também. Né? Entre a geração X, Y, Z, tem características diferentes que influenciam. Mas quem está no comércio tem que ler isso, né? Qual que é a sua clientela. Tem que ler. Para saber como que vai comportar. Não, e mesmo assim, você vai... Você viu uma vaga para um emprego, ou foi convidado a trabalhar numa empresa, e a empresa está lá na revista, os melhores, da Você S.A., melhores lugares para trabalhar no Brasil, né? As empresas mais desejadas. Cara, você recebeu um convite para ir trabalhar, participar do processo seletivo. A pessoa vai trabalhar num lugar como esse, dá um ano, não aguenta mais ficar, vai embora. Por quê? Quando você vai a fundo, os valores pessoais, da cultura pessoal dele, em algumas questões, deve estar, muito provavelmente, batendo de frente com a cultura organizacional. Então, antes de ser para uma empresa, né, cair no canto da sereia, analisa a cultura organizacional da empresa. Porque às vezes você vai para um lugar que é até legal, mas não vou falar no ditado popular, não vai bater o santo, porque os valores são conflitivos. Né? Então, você vai perder tempo lá. E tem como verificar isso antes? Tem. A cultura, você vai ter lá a missão, visão, valores. Você tem como ver, por exemplo, conversar com pessoas que trabalham ou que já trabalharam. Né? Sempre salutar você fazer essa pesquisa e ver, sentir. Você tem notícias sobre a empresa que vai te dar indícios. Né? Porque às vezes a missão, visão e valores não é exatamente o que se pratica ali dentro. Isso acontece muito. Quando foi copiado do Google, né? Dá uma diferença. Mas aí que tá. Se isso está acontecendo, está errado. Pela empresa... no mínimo para não ter comunicado que, missão, visão e valor, pessoal, não é a plaquinha que fica na parede ou que você está printado atrás do seu crachá, né? Ali está falando o que importa para a empresa, porque a missão está falando assim, nós existimos para quê? Então, você quer ter sucesso aqui dentro, agrega valor a isso que a missão está falando. E aí é o seguinte, o que a visão de futuro fala? Pessoal, se você agregar valor para a gente chegar aqui onde está a visão de futuro, né? Você vai poder ter sucesso aqui dentro e construir a carreira. Agora, o que vai nortear esse caminho entre missão e visão? Os valores, que vão estar dentro da cultura organizacional. Então, a pessoa, às vezes, não dá a devida atenção porque está lá na missão, na visão, nos valores e conhecer a cultura organizacional. Né? Às vezes, você fala... Eu trabalhei com coach um bom tempo e às vezes eu ia entrevistar a pessoa, fazer o diagnóstico, ela vinha assim com aquelas demandas. Eu trabalho um monte, não sou reconhecido, né? Sou o primeiro que entra e o último que sai. Eu falei, vamos fazer uma primeira atividade, né? Que você passa a pessoa que tem que cair a ficha. Faz uma primeira atividade. Seguinte, você sabe a missão, a visão da sua empresa? 90% fala não. Falei, então vai o seguinte, pega a missão, a visão, os valores, estuda e me fala. Bacana. Aí ele chegava com a lição de casa feita no outro dia. Eu falei, muito bem, como é que é a missão, como é que é a visão, como é que são os valores? Agora deixa eu te perguntar, o que você faz, sendo o primeiro que entra e o último que sai, agrega valor esse caminho todo? Ou o que você faz está em sintonia com esses valores?
O cara parava, né? Eu falei, olha, então você tem que ter sorte que Não você ter está sido ainda na mandado embora. empresa, né? Que é como a gente fala no ditado, que a vovó não subiu no telhado, né? Então, assim, a gente tem que olhar para essas questões com a devida importância. Sim. Né? Outra orientação que é importante, que é a quinta, é a orientação para curto ou longo prazo. De ser uma cultura mais imediatista ou mais pensando, né, no futuro, no longo prazo. Sim. É o que a gente chama de culturas hunter, caçadoras, ou culturas farm, fazendeiras. Né? Então, por exemplo, países assim, asiáticos são mais farms. Sim. Querem longo prazo, né? Os europeus também. Países ocidentais, Estados Unidos, mesmo o Brasil, a orientação é mais de curto prazo. Sim. Né? Pesquisas na época que nós tínhamos a hiperinflação, essas coisas, nós tínhamos a orientação entre os países do mundo, uma das de mais curto prazo. Sim. E por fim, a outra questão é a indulgência, é o perfil de indulgência ou restrição. Então, o perfil de indulgência na cultura local vai permitir o quê? Vai ser predisposto a aceitar a gratificação, né? A premiação dos desejos, a premiação da emoção humana, vai ter ênfase na questão do prazer, da diversão. Né? Já a cultura de restrição suprime essa questão das gratificações, né? E vai regular mais por comportamento de normas sociais rígidas. Então, quando você pega países, por exemplo, como países árabes, Alemanha, é mais o quê? Um perfil de restrição. Agora você pega os países latinos, os hermanos, é o quê? É um perfil mais de indulgência. Aqui, por exemplo, Mato Grosso, nós somos mais restritivos ou indulgentes? Essa é fácil de responder, né? Porque é muito escancarado, né? Muito. É que tem dessas dimensões, vão ter algumas que são muito escancaradas e tem algumas outras que a gente vai ficar na dúvida. O importante é a gente entender isso e ver como que isso impacta a nossa atividade, a nossa cultura organizacional. Flávio, como que uma empresa pode começar a desenvolver ou mudar a sua cultura organizacional? Muito bem. Primeira coisa é fazer um bom diagnóstico da cultura, né? Ó, quais são os valores? E diagnóstico não é só ver a plaquinha, não. É entrevistar os funcionários, captar através de pesquisas, entrevistas, o que eles enxergam como tendo valor na empresa. Né? Até porque, às vezes, está lá. É importante, está na cultura, mas as pessoas não perceberam aquilo. Então, precisa de um trabalho da empresa de comunicar bem isso que é importante. Né? Isso acontece com frequência. Feito isso, aí é trabalho de você visualizar com a sua estratégia, com o perfil do seu cliente, se tudo que você fez ali de diagnóstico tem aderência ao que está sendo pretendido ou acontecendo na empresa. Se não tiver, você tem que fazer um processo de mudança. Aí o processo de mudança é você fazer um planejamento, né, do que precisa mudar, se valores precisam ser reinseridos ou mudados, e fundamentalmente fazer um trabalho, primeiro com as lideranças, para que elas possam daí propagar. E não é só a liderança formal. Né? O cara que é o líder informal, aquele que domina a rádio peão, ele tem que ser trabalhado também. Que muitas vezes é o que mais comunica, né? Você tem que ter uma contato bem com isso. Aí é muito treinamento, assim, a pessoa tem um perfil, fez algo que é importante porque você quer implementar dentro da nova cultura. Reconhece, premia. Né? Então você está passando o que de mensagem? É o ritual, é a cerimônia. Lembra que você está premiando uma nova característica. Verdade. Como os líderes podem medir o impacto da cultura organizacional no desempenho da empresa? Você tem N ferramentas, João. Você pode fazer pesquisa de clima organizacional para saber como é que está, né, o clima entre os funcionários. Tem os índices de satisfação que você vai olhar, o índice de engajamento. Você pode trabalhar para ver como está o turnover, a taxa de retenção, né, dos seus funcionários, os próprios indicadores de desempenho financeiro da empresa, de produtividade. Você tem aí uma gama de possibilidades, tanto de análise quantitativa, de pesquisa, mas é muito importante também você combinar isso com análises qualitativas. Você fazer grupo focal, entrevistas de profundidade e entender o que está por trás, principalmente daqueles que são peças-chave dentro da empresa. Flávio, o Leandro, ele fez uma pergunta aqui muito interessante.
O mesmo Leandro que Sim, do restaurante. Um abraço para o Leandro. Ele pergunta o seguinte, quando a gente passa por um momento de instabilidade econômica, que seja aqui mudança política, mudança de moeda, alguma coisa, mesmo tendo a mesma clientela, é necessário fazer a mudança cultural? Então, você tem que analisar se essa instabilidade econômica está afetando algo de forma intensa dentro da sua cultura. Porque às vezes você está tendo instabilidade, mas sua cultura está adequada ao momento, não está conflitiva, né? Então, você pode continuar com ela, mas você tem que ir monitorando isso direto. Olha, e não precisa de uma estabilidade econômica. Você começou a ver o seguinte, o perfil do meu cliente está mudando. O nível de exigência dos meus consumidores está mudando. Então, assim, quer ver uma questão bem prática? Restaurante. A experiência do consumidor em restaurante, né, ganhou uma importância muito grande aí nos últimos 10 anos, né, intensamente nos últimos 5 anos. Esse é um valor que vale a pena pensar se não deve dar dentro dos valores lá da empresa e até dentro de algo a ser trabalhado na cultura organizacional. Isso que ele perguntou, está dentro da pergunta até que eu ia fazer, quais são os sinais de que uma cultura organizacional precisa de mudança? Tem alguns que são básicos, né? O nível de rotatividade dos funcionários, o baixo engajamento dos funcionários, muito conflito dentro da empresa, falta de inovação, reputação no mercado ficando prejudicada, perda de clientes, né? Perda de faturamento. Isso são sinais que você tem que analisar sempre. Pensa o seguinte, nada é estático. Você monta uma estratégia para a tua empresa. Cara, estratégia não é fixa, você tem que ficar monitorando, porque assim, a estratégia você formula, implementa e monitora. Você fez a estratégia, legal, tem a cultura, tem o cenário que você fez. Vem alguma modificação, você tem que ir monitorando, né? Para e passo. Se aquilo que você pensou estrategicamente ainda é adequado para um novo contexto, para um novo ambiente. Se não é, você tem que ver o que eu preciso mudar. É estrutura, é cultura organizacional, né? E aí fazer as modificações. O Cláudio está perguntando se tem como você falar um pouco na questão da produção de publicidade e marketing, nessas relações da cultura de quem produz. Pelo que ele falou aqui, parece que é de agência. Que o mercado de agência, ele diz que o mercado é muito instável. Se tem influência da cultura organizacional para o mercado, no caso de... Então, assim, não só o mercado de publicidade, mas qualquer mercado, se ele é muito instável, né, você tem que ter algum valor ali dentro de inovação, de flexibilidade, de resiliência, né, que leve a sua equipe a se adaptar mais rapidamente a essa instabilidade. Isso independe do mercado, não é só para o mercado, né, de marketing, publicidade e propaganda. Qualquer setor da economia que tenha muita estabilidade, você tem que ter uma cultura mais adaptativa, mais variável, né? Para isso. Então, aí vale a pena. O cenário que eu vivo é um cenário extremamente instável. O que eu tenho de valor da minha empresa é aderente a esse cenário instável? Se não for, pense em mudar, né? Aí a gente faz o que a gente chama de change management, gestão da mudança. Então tem toda uma tática, todo um caminho a ser percorrido para você fazer a mudança de forma gerenciada para que você não incorra, né, em grandes problemas. Eu posso responder um pouco sobre essa questão, e ele também domina, que eu sei que ele é dessa área. Eu vou falar especificamente de uma atividade, que é campanha política. Campanha política muda a cada 2 anos. Muda porque muda a legislação, muda uma série de coisas. Só que eu não posso variar muito a minha cultura. Eu tenho que variar a forma de fazer, mas não a cultura de ser. A forma de tratamento, forma de montagem de equipe, a forma de relacionamento que estabelece, a forma de contrato. Porque existe uma cultura de lidar, por exemplo, com marketing, com agência, né? Não sei se isso aplica em outro setor, porque a minha especialidade é essa, né? Então, mas que valor, também, por exemplo, você não abriria mão nesse setor? Por exemplo, a questão da ética, da ISO, isso você não vai mudar. Exato. Agora, e até o relacionamento a qual você estabelece, forma de com que transparência no relacionamento, isso são valores, são aqueles pressupostos básicos, João. Mas aí, por exemplo, olha, saber que o mercado, né,
se modifica de uma forma mais intensa, você tem que ter lá na sua cultura um valor ligado à adaptabilidade ou resiliência. Né? Para que eu acho que é um valor também, né? É um valor. Buscar a inovação de acordo com a mudança da... Ser inovador é um valor. Não abre ser mão de resiliente. pesquisa, por exemplo. Normalmente o cara que vem te procurar para uma campanha, principalmente se ele não estiver muito bem, né? Ele quer um resultado. O que eu vou fazer? Porque está procurando por isso, está contratando isso, ele não sabe o que vai fazer. O que eu vou fazer para melhorar o meu índice? Por exemplo, eu não abro mão de uma pesquisa, porque eu não parto do princípio da adivinhação. Então, mas por que isso? Porque você trabalha dentro de critérios técnicos, profissionais, de evidência. Então, teu valor está o quê? Que o atendimento ao cliente tem que estar lá, né, tá ligado a critérios técnicos e evidência. Isso é um valor. Exato. E aí a forma de fazer vai mudando, porque a sociedade muda, as relações mudam, tem coisa que vem, você tem o que não dá é para a pessoa escrever lá na cultura, claro que não é teu caso, mas vamos pegar um outro exemplo de ter isso muito claro na cultura, só que na hora que vai atender, né, a gente sabe que tem gente, né, que trabalha de outra forma, que vai lá, bota o dedo para cima, vai, é para esse lado que nós vamos. Exato. Para finalizar, Flávio, quais são suas dicas para as pequenas e médias empresas que querem construir uma cultura organizacional forte desde o início? Acho que a primeira coisa é assim, ter muito claras as diretrizes organizacionais, missão, visão, valores, né? Você precisa ter na sua empresa pessoas que estejam alinhadas a esse valor. Sim. Isso é importante para você como empresário e para você que vai trabalhar numa empresa. Não adianta ir para uma empresa que os valores da empresa vão conflitar com os seus. Você vai perder seu tempo, não vai dar certo, né? Investe muito em treinamento para que você possa aí garantir, né, que todos vão entender. Não adianta ter a cultura definida por você e os seus diretores e não comunicar isso para todas as empresas, para todos os colaboradores. Tem que virar e falar assim, pessoal, isso é importante. Então tem que um mecanismo de comunicação intenso, eficaz e também muito treinamento. Tem que acontecer treinamento direto. Essa comunicação tem que ser muito clara, transparente, né? No momento de mudar, recompensar, reconhecer quem está apresentando o resultado dentro do que é importante na cultura organizacional. Isso também é muito relevante, né? E, claro, para finalizar, que eu acho muito relevante, estar sempre, sai do seu modelão mental, né? Esteja sempre aberto a mudar, a se modificar, a evoluir. A cultura precisa ter essa característica, seja uma cultura que ela está aberta à evolução. Tem que ler o que está mudando, né? Fazer repertório de novo. Exatamente. Chegamos nele. Agora às 19 horas, às 15 horas e 29 minutos. Flávio, não dá para a gente terminar o programa sem não falar da nossa querida Univag, que nos brinda toda quarta-feira. Muito bem. Né? Hoje temos algumas questões Univag que eu quero só reforçar. Hoje é o último dia do imposto de renda lá, do trabalho nosso lá. Último dia hoje. Aproveita, né, porque amanhã é feriado já. Se você ainda não fez, corre para lá. Agora à tarde o pessoal até o final da tarde está para lá, né? Fazendo imposto de renda de forma solidária. Todo o curso lá de ciências contábeis. Medicina, matrícula aberta, né? Vestibular de meio de ano. Você que tem o sonho de cuidar e salvar vidas, né? Univag está com vagas abertas para o curso que está lá entre os 15% dos melhores do país na medicina, né? E o nosso vestibular geral de meio do ano para todos os cursos, tanto presenciais como o ao vivo e o digital, que é o EAD, deve abrir aí até o final da primeira semana de junho, né? E teremos novidades, nós teremos cursos novos, né? Um que vai ser bem legal, a gente está com bastante expectativa, é o curso superior de tecnologia e inteligência artificial. Então nós vamos ter o tecnólogo em IA em 2 anos, né? Uma área bastante demandada. Sim. Flávio, brigadão. Eu que agradeço. Um abraço a todos os nossos ouvintes, um abraço a todos nós aqui da CBN. Vamos para o Repórter CBN, já voltamos dando sequência. Repórter CBN. Quarta-feira, 29 de maio de 2024. A
inflação do aluguel subiu 0,89% em maio. A taxa representa a aceleração de 0,58 ponto percentual em relação ao resultado de abril. O IGPM avançou pelo segundo mês seguido. No ano, o indicador acumula alta de 0,28%. Em 12 meses, no entanto, a inflação do aluguel registra queda de 0,34%. Os dados foram divulgados pela Fundação Getúlio Vargas. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, afirmou que uma das marcas dos quase 2 anos da gestão dele na corte foi o combate à fraude da cota de gênero nas eleições. Hoje acontece a sessão de despedida de Moraes à frente do TSE. Na segunda-feira, a ministra Carmen Lúcia assumirá o comando da corte. Os credores da Light aprovaram o plano de recuperação judicial do grupo que controla a empresa. Haverá a capitalização no valor de 3 bilhões e 200 milhões de reais, além da conversão de 2 bilhões e 200 milhões de dívidas em novas ações. O pedido foi aceito pela Justiça em maio de 2023, depois que a companhia alegou não ter geração de caixa suficiente para garantir a sustentabilidade financeira. A Light fornece energia para 31 cidades do Rio de Janeiro. Taiwan relatou uma nova atividade militar chinesa nas proximidades da ilha. Autoridades taiwanesas disseram que navios e aviões de guerra da China fizeram patrulhas conjuntas de prontidão de combate. O movimento ocorre menos de uma semana depois de Pequim encerrar 2 dias de exercícios militares. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ah, mas é só uma frestinha na caixa d'água. Ali o mosquito não passa. Esse vaso pequeno? Nem percebi que tinha água parada. Ah, lixo no meu quintal? São só umas garrafinhas, deixa pra lá. Não diminua a dengue. O número de casos e mortes dobrou em Mato Grosso. Com o trabalho do TCE, mais de 8.000 agentes de saúde e de combate às endemias, fundamentais na luta contra a dengue, tiveram suas atividades regulamentadas. Faça sua parte. Tribunal de Contas de Mato Grosso. No Shopping Popular, você encontra tudo o que você precisa para o seu dia a dia. São mais de 600 lojas em um só lugar, além de vários serviços como lotérica, Cine Municipal, caixa eletrônico e muito mais. De segunda a sábado, das 8 às 18 horas e aos domingos, das 8 às 13 horas. Venha e encontre o que precisa em um só lugar. Shopping Popular, todo mundo